podem ser chamados de alocação. Depois são os problemas gerais, que a gente vai ver como definir custo mínimo. Tá? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o problema de designação ou problema de alocação, que é a mesma coisa. Qualquer das duas vezes que você ouvir falar de qualquer um deles aqui, tá? Problema de designação. Também é chamado de problema de alocação. Tá? Em que consiste esse problema? Exemplo simples dele aqui. Suponha que você tem alguns exemplos aqui. Você tem alguns funcionários para fazer alguns serviços específicos. E você quer colocar qual funcionário vai fazer qual serviço específico. Você tem um conjunto de máquina e um conjunto de obra para ser feito. E você quer escolher para qual obra cada máquina deve ir. Você tem um problema de alocação. Você tem que pegar um recurso e alocar em algum lugar. Qual que é a característica do problema de alocação? Um exemplo prático que tinha aqui. Eu tenho alguns estados e eu tenho uma equipe de vendedores. Que a gente pode chamar de origem e destino aí. Eu tenho que escolher qual vendedor vai atender qual estado. Aí, para esse vendedor 1 aqui viajar e ir para Minas Gerais, a passagem custa 10. Para ir para o Rio de Janeiro, a passagem custa 9. Para ir para São Paulo, a passagem custa 18. Imagina que você tem, então, esses vendedores. Aí, olha só aqui, ó, vendedor 1, olha os valores que eu falei. 10 para Minas Gerais, 9 para Rio de Janeiro, 18 para São Paulo. Isso aqui eu só estou representando numa matriz de custo a informação que está ali através de um gráfico. Tá? A gente usa como base para os cálculos nossas matrizes de custo. Normalmente a gente vai se deparar com um problema de alocação. Você vai ter uma matriz de custo e você vai ter que falar o seguinte: qual a escolha que eu faço? Qual vendedor vai atender qual estado? É um problema desse tipo. Tem algumas características importantes a gente entender. Típicas do problema de alocação, que não tem essa característica nos outros problemas de transporte. Ela é específica do problema de alocação. Não tem nos outros que a gente vai ver aqui em sala de aula. Que é o seguinte: um vendedor só vai poder ser alocado a um estado. Um estado só pode ser alocado a um revendedor. Você não pode ter, por exemplo, o vendedor 1 atendendo Minas Gerais e São Paulo. Ou ele vai atender Minas Gerais, ou ele vai atender São Paulo, ou ele vai atender Rio. Ele não pode atender os mais de um. Tá? Então, o que a gente quer nesse problema de alocação, e eu estou dando um exemplo aqui, eu não fiz cálculo nenhum, tá? É fazer isso aqui, por exemplo. Falar que o vendedor 1 vai atender Minas Gerais, o vendedor 2 vai atender o Rio de Janeiro, o vendedor 3 vai atender São Paulo. De forma que o custo total seja o mínimo possível. Isso aqui é um problema de alocação. Quando a gente pega essa função aqui, isso é uma modelagem matemática do problema. A gente não vai crescer se vocês modelarem o problema, porque já vai chegar a modelar. Vocês a gente só faz aqui a título de demonstração aqui, qual que é a modelagem do problema. Essa função objetiva aqui, ela tem duas coisas. A primeira coisa é uma matriz de custo, que é essa informação que você tem no problema. Conceito de somatório é tranquilo aí, né? Na verdade, isso aqui é um tanto de coisa, né? Mas a gente representa através do somatório. O primeiro termo, então, aqui da minha função é a matriz de custo, e o segundo termo da minha função é uma variável. Esse tipo de variável vocês ouviram aí, que é variável que a gente chama de variável binária. A gente via lá que o A e B podia valer 4, podia valer 5, podia valer 3. Aqui não, aqui a sua variável, que é x e j, ela só pode valer 1 ou 0. Tá? Vou explicar um pouquinho dessa variável lá de lá. Mas antes, deixa eu falar sobre essas duas restrições aqui. Essa primeira restrição aqui, ela está falando o seguinte: ela é para todo o I. O I ali, se a gente pegar, é estado. Ela está falando o seguinte, que para todo estado seu, você só vai poder ter um vendedor atendendo. O somatório de vendedores atendendo esse estado tem que ser 1. Você só pode ter um vendedor atendendo o estado. E aí depois você vem aqui e coloca outra restrição para você, que é relativa a J. J é nosso vendedor. Ele está falando o seguinte: qualquer vendedor que você escolher, ele vai ter que atender um estado. Tá? Se você pegar
o somatório de escolhas na sua coluna tem que ser 1. Se você pegar o somatório de escolhas na sua linha, tem que ser 1. Isso aqui é uma solução válida, porque eu escolhi 1 por linha, eu escolhi 1 por coluna. Se eu tivesse feito isso aqui, ó, não pode ser 2 na mesma coluna, no caso da mesma linha? Se a gente tivesse feito isso aqui, estava errado. Tá? Então, assim, não é só associar o valor menor, não. Eu não posso ter repetição na coluna e nem na linha. É isso aqui, beleza? Mas a forma mais prática de vocês entenderem isso aí, a forma da resolução vai ser isso. Você não pode ter repetição nem na linha, nem na coluna. Um exemplo de solução aqui, lembrando que esse exemplo aqui, não fiz cálculo, tá? Por enquanto aqui é só para mostrar o conceito somatório x e j para a gente dar prosseguimento, tá? Bom, essa variável x e j, ela vai receber 1 quando for alocado, ela vai receber 0 quando não for alocado, tá? Só lembrando um pouquinho de matriz, isso aqui é a posição 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Beleza? Primeiro a gente vai referenciar a linha, depois a gente vai referenciar a coluna. Isso aqui, ó, essa função aqui, expandida para representar essa solução aqui, ficaria da seguinte forma. Vou dar um nomezinho aqui. Eu coloquei só mínimo, mas eu vou usar um Z ali. É o nome que a gente estava usando para chamar sempre as funções aí, tá? O exemplo daquela solução proposta ali, ó, que eu circulei, tá? É o seguinte: o custo de IJ, aí primeiro eu vou pegar o de 1 com 1, que é de 1 até N. N, no caso, é 3, que é quantidade de linhas ou quantidade de colunas, tá? Vai fazer aqui, variando I de 1 até 3 e o J de 1 até 3. Então a primeira coisa ficaria custo de 1 com 1 vezes o x de 1 com 1 mais custo de 1 com 2 esse somatório. Aqui seria vir colocando as referências da segunda linha, C21, X21, C22, X22, C23, X23. Gente, isso aqui vou pedir para vocês entenderem como se eu estivesse fazendo tudo em uma linha só, tá? Não estou copiando aqui tudo reto aqui, é falta de espaço, mas isso aqui é como se estivesse na continuidade. E para fechar aqui, a gente pegaria o C31, X31, C32, X32, C33, vezes X3. Isso aqui é a função objetiva desse probleminha, pessoal. Aí, qual que é a questão do problema de alocação? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis. Eu tenho que saber qual que eu vou associar 1, qual que eu vou associar 0. É isso que é o problema de alocação. Aquela solução ali que a gente apresentou, o que a gente fez? Esse cara aqui apontou 1 para ele, que é o x1. Esse cara aqui apontou 1 para ele, que é o x22. A posição na matriz, tá? E esse terceiro aqui, ó, apontou 1 para ele, que é o x33. Todos os outros aqui, ó, x12, x13, x21, x23, todos os outros são 0. Tá? Não precisa de copiar essa parte, porque está no material postado para vocês lá, tá? Eu vou fazer a mudança aqui direto para não ter que otimização do tempo aqui. Ou seja, isso aqui é 1.
Isso aqui foi 0, 0. Opa, aqui é 0. Embaixo 0 também, fazer coluna aqui até para não. É isso aqui que a gente quer saber. Quem que a gente coloca 1, quem que a gente coloca 0. De forma que eu só tenho um bolinha, só um coluna. Tá? Se eu fixar o I em 1, o somatório disso aqui vai ter que ser 1. Se eu fixar o J em 1, o somatório da coluna vai ter que ser 1. É isso aqui que está acontecendo. Aquele problema ali, a representação da solução dele, olha só, tudo que está multiplicado por 0 é 0. Você concorda comigo? Mas esse 0 e a gente chega sem cálculo nenhum. Não, vamos chegar. Aí tem o cálculo, então método. É só porque primeiro eu preciso exemplificar aqui o que é a modelagem do problema. Agora a gente vai ver o cálculo, o método matemático. Essa parte aqui fica 10 vezes 1. Isso aqui fica 10 vezes 1 de novo. Isso aqui fica 8 vezes 1. 20, 28. O resto aqui eu nem coloquei, porque tudo aqui vai virar 0. É isso que é o problema de alocação. Tá? Como assim? Agora, Até então, né? isso. Até então, né? Qual que é o problema a partir de agora? É a gente saber isso aqui. Qual IJ, que é 1, qual IJ, que é 0. Aí, para resolver o problema de alocação de designação, a gente usa um negócio, um método chamado método Ungar. A gente faz o serviço, a gente sempre deixa dar a resposta. Mesma coisa aqui. Inclusive, esse processo aqui, ele é um tipo de simplex. O que a gente está vendo aqui é um tipo específico de simplex, mas é um simplex que o ajuste dele é mais fácil. Não deixa de ser um tipo de simplex aqui, isso não, tá? Aí só lembrando vocês o funcionamento de simplex, o funcionamento do simplex era assim, ó, eu tinha um quadro com as variáveis básicas, os parâmetros, a gente fazia umas contas, uns ajustes, gerava outro quadro. Fazia umas contas, uns ajustes, gerava outro quadro. Até chegar naquela hora lá que não tinha ninguém negativo em Z. Aí era o quadro final. Esse problema aqui é idêntico. Você vai ficar fazendo um processo até chegar numa situação de parada. Que tem a ver com a rotulação. Quando você conseguiu a rotulação mínima, terminou o seu problema. Beleza? Fazendo os passos aqui, sempre você vai ter que fazer esses dois passos no limite de qualquer problema. Então é o que a gente chama de ajuste de linhas e ajuste de colunas. O que é o ajuste de linha? Diminuir o menor. Do mesmo jeito que simplex você pegava linha antiga menos alguma coisa, aqui a gente vai fazer igual. Eu vou pegar o menor valor de cada linha, nesse caso aqui, fazer com a primeira linha, vou fazer aqui menos o menor valor. Aí a primeira linha, estou pegando um quadro e montando um novo quadro, do mesmo jeito que o simplex. O próximo quadro ali, na primeira linha dele, vai ficar assim, ó, 60, 10, 0. A gente colocou um 0 aqui, fazendo favor aí, tá? Na segunda linha, de novo, eu tenho aqui esse cara menor da linha 2. Então, 0, 60 e 10. Da terceira linha aqui, o menor valor é 80, 20, 40 e 0. Ajuste de linha é só isso. Continuando na sequência, aqui, pessoal, o critério de parada aqui, você olha se você acabou ou não, é só quando chegar no terceiro passo, tá? Próximo passo aqui é fazer o seguinte. Vou analisar a primeira coluna aqui. Qual que é o menor valor dele? 0. Então vou vir menos 0, menos 0, menos 0. Essa coluna aqui,
Segunda, qual que é o menor valor? 10. Menos 10, menos 10, menos 10. Terceira coluna, 0. Tanto faz isso ou esse, porque valor tudo perguntando, né? Menos 0, menos 0, menos 0. Vou gerar um outro quadro aqui agora. 60, 0 e 20. 0, 50 e 30. 0, 10, 0. Primeiro e segundo passo, tranquilo? Ajuste linhas, depois ajuste colunas. O padrão, a sequência é essa, tá? Esse quadro aqui, a gente não descarta ele não, a gente usa ele no final para entender minha resposta, tá? Aí, qual que é a questão? Aí chega no processo de rotulação. Esse problema está pedindo um pouquinho mais de atenção aqui, porque essa é a única parte do algoritmo que eu não tenho uma sequência de passos para te falar assim, ó. Faz isso primeiro, depois isso, depois aquilo. Rotulação, existe percepção, existe criatividade. Quem que é rotular? De forma mínima. Você vai riscar sua matriz. O seu risco ou vai ser na horizontal, eu estou riscando fora aqui para não estragar, tá? Ah, lembrei. Ou vai ser na vertical. Qual que é a questão? Para que você vai fazer riscos na sua matriz? Você tem que riscar os zeros. O desafio é que eu tenho que fazer isso com a menor quantidade de riscos possível. Um exemplo aqui, ó. Se eu fizer um risco aqui, entenda que está passando por sobre a primeira linha, eu não vou fazer agora porque é exemplo, tá? Vou riscando esses 3 primeiros números. Um risco aqui, um risco aqui e um risco aqui, você risca todos os zeros da sua matriz, só que com 4 riscos. Não tinha necessidade de ser 4, dá para fazer com menos. Rotulação tem que ser mínima. E aí, qual é a questão da rotulação mínima? Esse risco aqui, por exemplo, ele está desnecessário. Se eu fizer esses 3 riscos aqui, ó, eu risco todos os zeros. Oi? Tem outras formas aqui. Tem outras formas. Qual que é a questão? Qual que é o desafio aqui? Tentar fazer com menos que 3. Por quê? Porque o critério de parar é esse aqui, ó, riscos menor que N. Qual que é a questão? Você vai tentar fazer com menos do que 3 riscos. Porque N é essa quantidade de linhas ou sua quantidade de colunas. É a quantidade de origem ou a quantidade de destinos. Bom, nesse problema específico ali, dá para mim fazer com menos que 3 riscos? Não? Ou dá? Ou talvez? Todos os zeros, né? Todos os zeros não. De qualquer forma que você riscar aqui, para eliminar todos os zeros, você vai ter que fazer 3 riscos. Isso que eu tinha colocado aqui é um exemplo, mas eu vou deixar um outro exemplo aqui. Você podia ter vindo aqui e riscado assim, ó. Risca esse e risca esse. 3 riscos. Você poderia pensar de outras formas, tá? Sabe o que você quer? Vamos ver que vai ter quadro que uma pessoa vai fazer o risco de um jeito e outra vai fazer o jeito de outro jeito e vai chegar no mesmo resultado. Vocês lembram do empate na base do simplex? Eu falava assim, escolhe qualquer um, é aleatório, dava quociente 5, 5. Talvez podia ser que você pegue um caminho mais longo e quem fez do outro jeito pega um caminho mais perto. Aqui é a mesma coisa. Pessoal, como a sua quantidade de riscos é igual a N, sua quantidade de risco aqui não foi menor que 3, sua quantidade de risco aqui é igual a 3, acabou. Você já encontrou sua alocação. Esse daqui é como se agora na linha de Z não tem negativo mais, acabou o problema. Aí beleza, o que é fazer a alocação? Vocês lembram qual que eram as duas restrições desse problema aqui? Um pintou para cada casa, uma casa para cada pintor. Em outras palavras, escolhe um bolinho e uma coluna sem repetir. Beleza? Quem que é que você tem que escolher? Você tem que escolher os zeros. Você vai ter que fazer sua alocação aqui em cima dos zeros.
Se eu escolher aqui nessa primeira linha, eu tenho 2 zeros. Dá para eu escolher agora. Não sei qual dos dois que é a resposta. Nessa segunda linha aqui, eu só tenho 1 zero. Então, isso aqui faz parte da minha resposta. Pintou 2 aqui para casar. Ok? Na terceira linha, eu só tenho 1 zero. Eu escolho ele. Pintou 3, vai fazer a casa C. Quem que vai... O pintor 1 vai fazer qual casa? Por que a B? Porque é um para cada casa. E esse daqui eu não posso escolher então, porque eu já escolhi nessa coluna. Esse cara aqui, ó, o pintor 1, vai ter que fazer a casa B. Isso é a locação. Qual pintor deve pintar qual casa? Bom, colocando nossa resposta aí, ó. Pintou 1, 2, 3. 1 casa B, 2 casa A, 3 casa C. Se a pergunta fosse qual o custo total do problema, você ia vir aqui e fazer o seguinte: C igual a. O pintor 1 pintar a casa B, ele cobra R$100. O pintor 2 pintar a casa A, ele cobra R$90. O pintor 3 pintar a casa C, ele cobra R$80. R$270 o seu custo total. Você lembra aquele Z que eu coloquei escondido aqui? Você está falando que x13 é 1. Opa, desculpa, gente. Você está falando que x12 é 1, x21 é 1, x33 é 1. Todos os outros aqui, ó, são 0. Professor, por que ele não fala aqui pra gente? Ok. Qual que é a questão? Chegou aqui, se der menos que ele, a gente continua. Que eu agora vou fazer um outro exemplo com esse daí para deixar melhor, né? Você tem que refazer o problema, tá? Estou considerando o mesmo problema anterior aí, mas só acrescentei mais uma casa e mais um pintor. Primeira coisa que a gente faz, ajuste de línguas. Todo mundo aqui menos 90. Segunda linha, todo mundo menos 80. Terceira linha, todo mundo menos 80. Quarta linha, todo mundo menos 80. Ajuste de linhas aí, primeiro passo. À medida que eu estou indo fazendo, se alguém não estiver entendendo, pode me interromper, por favor. Pessoal, ajuste de linhas foi feito. A gente diminuiu o menor de cada linha, diminuiu a primeira linha todo mundo com 90, ajustou a segunda linha com 80, terceira linha com 80, quarta linha com 80. Se não estiver compreendendo, pode falar, tá? Segundo passo agora é o ajuste de colunas. A primeira coluna aqui, ó, o menor valor é 10. Então, se eu tiver que ajustar ela, ajustando ela vai ficar 50, 0, 10 e 20. Quando você pega a segunda coluna, é 0. Ou seja, essa coluna não vai mudar nada. Todo mundo menos 0. Essa coluna aqui, o menor valor é 0. Também não vai mudar nada. E a quarta coluna também é 0. Basicamente vai ser repetição linha, porque vai ser número menos 0 é o próprio número.
todo mundo com pesquisa, viu? Eu vou apagar aí, eu vou ficar falando, eu faço, mas é importante vocês terem. Pessoal, coloca aqui assim, ó. Vou apagar, mas só com referenciar o passo, para não ter dúvida do que eu estou falando. Determinar MV é o quarto passo, somar MV é o quinto, diminuir é o sexto. E aí eu vou falar assim, sexto passo, aí vocês têm escrito aqui, né? Bom, o algoritmo então é esse aqui. Você aplica o primeiro, o segundo e rotula. Se você rotular com menos que n isso, continua fazendo e depois volta para rotular de novo. Tá? Você vai gerando novos quadros aqui que nem um simplex. A cada volta aqui foi um quadro que foi gerado. Nem a volta simplex, do sexto passo a gente voltava para o primeiro. Aí pessoal, rotular pisar com menos que n. O nosso n aqui agora é 4, porque eu tenho 4 linhas ou 4 colunas. Eu tenho que riscar todos os zeros com menos do que 4. Alguém já viu alguma forma aí? Deu 4, já deu 3 linhas. Qual você pensou aí? Segunda linha, segunda coluna, né? A terceira linha, terceira coluna. Quer que você faça? Risca qual linha? Ah, tá. Usa a segunda linha. Segunda linha, só ela? Não. Agora você risca a terceira coluna Ok. e a quarta linha. Tá. Se riscar a quarta linha, dá. Beleza? Mas você também pode vir aqui e fazer assim, ó, que dá também. 3. Foi a quantidade mínima 3. O que é isso aqui? É um empate lá no simplex. 2 quocientes com o mesmo valor. É 2 negativos em Z com o mesmo valor que você está escolhendo. É a mesma coisa, similar para a gente aqui. Aí pessoal, se a quantidade de risco for menor do que 4, o algoritmo está falando assim, então agora continua, não acabou aqui não. Não, agora você tem que fazer o quarto, quinto e o sexto passo. Agora é um processo diferente. Seguinte, só antes de eu começar o quarto, quinto e sexto passo aqui. Vocês lembram que eu tinha que rotular um por linha e um por coluna? Suponha que eu tivesse riscado errado, com 4 riscos e tivesse achado que tinha terminado. E aí, tá? Essa linha aqui só tem um, então eu tenho que escolher ele. O que eu estou de preto eu vou apagar, tá? É só uma exemplificação de um erro. Olha a terceira linha. Só tem um. Então eu tenho que escolher ele. Vocês já viram aí o problema? Mesma coluna, 2 caras. Esse quadro aqui você não consegue terminar. Se você fizer, se você riscar errado, riscou 4, mas dava com 3. Você vai perceber que você não vai conseguir, vai ter que voltar e tentar riscar de novo. Beleza? Pessoal, aí o quarto passo aí é o seguinte: determinar MV. Além daquele lado de lá ali, até coloquei umas observações aqui, ó. MV é menor valor não riscado. Aí outra observação que a gente colocou aqui, que depois da rotulação, que é os riscos, o número pode ter 3 estados. Ou ele está riscado, ou ele está cruzado, ou ele está não riscado. Olha só, eu tenho que determinar o menor valor dos que não estão riscados. 50 não está riscado, o 30 não está riscado, 10, 20 e 10. Esses números não estão riscados. Não tem linha passando em cima dele. Tá? Ou seja, o menor desses aqui, ó, 50, 10, 20, 30, 20, 10, é o 10. Tanto faz ser um ou outro, o que me importa aqui é o valor. Tá? Então,
MV nós aqui, a gente já determinou que é 10. O próximo quadro que a gente vai... Quer colocar uma observação? Oi? Só para entender, você colocou MV igual a 10 aí. Mas, quando você estava falando, achei que fosse do mesmo jeito que a gente estava fazendo anteriormente. E nessa coluna aqui, olhava na outra coluna, não. Não. Aí você pega todos os não riscados, da tabela toda, e vai ver qual que é o menor. O menor de todos os não riscados. Exato. Risca, rotula de forma mínima, procura o menor, não dá uma rotulação, quantidade de risco menor que N. Então o que você vai fazer? Pega o menor não riscado e marca ele como seu MV. Aí o que você vai fazer agora? Qual que é o quinto passo? Lembra para mim aí, fazendo favor. Quinto passo. Diminuir. Pode ser somar. Vai? Somar MV dos Somar cruzados. MV dos cruzados. O quinto. Somar MV dos cruzados. Que número está cruzado aqui? Cruzado aqui é 70 e 20. Então o que eu vou fazer para o próximo quadro? Nesse cara e nesse, eu vou supor mais 10. Aí o outro passo aí é diminuir nos... Diminuir os não riscados. Nesses daqui, ó. Você vai diminuir. Soma nos cruzados, diminui nos não riscados. Os riscados você não faz nada. Beleza? Gerando esse próximo quadro aqui. 50 menos 10, 40. Esse 10 aqui continua. Você não finalizou nada. Esse 0 continua. 20. 0, 80. É o cruzado mais 10. Não, é porque eu estou indo. Ah, tá. 30, que é o 20 mais 10. 0. 0. 40. 0. 10. 10. 0. Fechou. Você fez o quarto, quinto e o sexto passo, volta e risca de novo. Tenta fazer com menos que N de novo. Enquanto você não conseguir fazer, enquanto a menor forma não for N, não acaba. Você tem que continuar fazendo isso aqui. Ó. Risca, marca o menor cruzado, marca o menor não riscado, diminui os não riscados, soma nos cruzados. Sequencial. Gente, de qualquer forma que a gente fizer aqui, não. Então, de qualquer forma que você fizer aqui, você não consegue fazer com menos que 4. Tá? Aí estou abrindo o pretexto que se você conseguir riscar todos os zeros com menos que 4 vezes para horizontal na vertical, você ganha 15 pontos extra do primeiro. Que pessoal, porque não tem jeito. Tá? De qualquer jeito, de qualquer forma. Deixa eu conferir aqui antes de propor isso. Não vai ter jeito. Como que você vai ter certeza que realmente não tem jeito? Que a menor quantidade aqui é 4 vezes. Tenta fazer a alocação. O processo é, primeiro você pega por linha, depois você analisa por coluna. Na primeira linha, eu só tenho um 0. Se tiver resposta, esse cara está na resposta. Automaticamente, vocês concordam comigo que eu não preciso nem considerar esse 0 aqui mais, porque está na mesma coluna? Tá? Na segunda linha, eu tenho 2 zeros. Não sei quem que é, continuo. Na terceira linha, eu só tenho um 0. Esse cara tem que fazer parte da minha resposta. O que aconteceu? O de cima, esquece. Não pode. Tá? Na quarta linha, você tem 2 zeros. Você não sabe quem que você escolhe. Você pode pegar agora por coluna, ou simplesmente agora você já pode observar aqui que na segunda linha agora só resta um. Né? Escolhe ele, descarto esse aqui, porque ele não vai poder, e sobrou aqui é esse. Pintou 1, casa C, pintou 2, casa D, pintou 3, casa A, pintou 4, casa B. Custo total. Bom, vamos colocar a resposta completa aqui, fica melhor. Peraí, eu não entendi. Bom, então as alocações aí ficaram
1 com C, 2 com D, 3 com A, 4 com D. O custo total, se tivesse sido a pergunta aí, 90, mais 80, mais 3A, 100, mais 80. Quantos? Não, faltou mais um aí. Quase. Não, você somou só aqui, você esqueceu do 90, beleza? É que somou só 3, só faltou digitar 1 no seu calculador. Pessoal, se chegasse aqui, tivesse dado 3 riscos, você tinha que riscar, escolher o menor, não riscar, diminuir, somar. Professor, aí, igual, tem que chegar a. O número de risco tem que chegar igual a ele, né? Exato. Esse é o critério de parada. E aí, se você errar, se você achou que era N e ainda não era N, você não vai conseguir alocar.